Nada ainda. Aê, estamos ao vivo, Brasil! Sejam bem-vindas à nossa hora do café. Que delícia começar mais essa quinta-feira junto com você. Eu, você e as nossas xícaras. Hoje eu não trouxe uma xícara, hoje eu trouxe um balde de café aqui para nós. E aí, quem que já está por aí, me dá uma boa tarde para eu saber se está tudo ok aqui no chat. Já vamos começar daquele jeito. Deixa eu ajeitar minhas telas aqui. E aí, quem que está por aí, me dê uma boa tarde. Me dê um hello, senhora, para eu saber. Aê! Você está por aqui, Manu? Seja bem-vinda. Que mais? Que mais? Deixa eu ajeitar meu celular aqui enquanto isso. Tudo certo aí com a transmissão, minha gente? Oi, Ju, seja bem-vinda. Que coisa boa tê-las aqui. Hoje a gente tem tanto a conversar. Bom, se me responderam é porque o negócio está funcionando. Então vamos para frente, tudo perfeito. Hoje o nosso tema do dia é posicionamento. Posicionamento premium. Adoro falar sobre esse tema. Acho um tema muito relevante para o consultório. É um tema que poucas vezes a gente ouve falar. Então, hoje a gente vai dedicar uma hora inteira a conversar sobre como fazer os pacientes enxergarem vocês como as referências que são. Então, é sempre importante lembrar que aqui eu sempre falo com dentistas, eu costumo falar com dentistas que já tem um tempinho a mais de atuação, que são boas naquilo que fazem e que normalmente já tem um tempinho ali a mais de consultório. Então, faz muito sentido essa nossa conversa. É posicionar você na cabeça do seu público. Então, como é que a gente faz isso? Bom, se você caiu aqui de paraquedas também, tem aquelas que caíram aqui de paraquedas. Eu me chamo Fernanda Lima Dantas, eu sou mentora profissional, sou dentista, tive consultório por 12 anos. Foi de lá que eu tirei a experiência que hoje compartilho. Então, me formei como mentora profissional, minha área, minha certificação principal é em experiência do cliente para nós, experiência do paciente, e é com base nisso que hoje compartilho com dentistas do Brasil inteiro. Hoje somos mais de 700 senhoras espalhadas no Brasil inteiro. Ensinamentos sobre marketing de experiência do paciente. Então, essa é a base do meu método. E hoje, nessa hora do café, que acontece às quintas-feiras, já aviso para você que, se você está aqui, se organize para ficar aqui até o fim, porque esta live acontece ao vivo e dessa vez não vai ter replay. Então, é importante que você fique aqui até o final. Perfeito? Vamos começar, minha gente. Primeiro, eu quero saber cadê o café de vocês. Essa arrumação, como a gente fala aqui no Ceará, né? Do café é só minha, ou vocês estão com café aí também? Quem tiver com café aí, já aproveite para tirar aquela foto, para registrar aquele momento. Já aproveita para trabalhar o teu posicionamento online, né, com os teus pacientes, mostrando ali no teu Instagram que você está dedicando um tempo da tua tarde para aprender sobre a experiência do paciente, para se dedicar ainda mais a ofertar um tratamento melhor. Parte do posicionamento, a gente vai conversar sobre isso hoje, parte do posicionamento, parte daquilo, da forma como a gente exibe o nosso trabalho. Uma coisa é o que o nosso trabalho é, outra coisa é a forma como ele é percebido e visto pelos outros. Então, quando eu mostro que eu estou aqui, né, como uma mentora profissional em experiência, isso agrega valor, só vai depender da maneira como você conta. Então, marca lá no Instagram, nos teus stories, para eu conseguir te ver também. Vou fazer questão de repostar todo mundo que marcar hoje. E a gente vai prosseguir aqui para o nosso tema, mas não sem antes tomar um belo de um gole do nosso café, que hoje está quentíssimo. Vamos nós. Bom, eu gosto de trazer o tema posicionamento, explicando primeiro, afinal, o que é posicionar? O que significa para uma dentista ser posicionada no mercado? Então, a gente vai partir daí, dessa base. Posicionar significa qual é o espaço que você ocupa na cabeça das pessoas quando o tema é odontologia, quando o tema é dentista de criança, quando o tema é a tua área de atuação. Estar bem posicionada significa ser o primeiro nome que alguém lembra quando pensa no teu tema.
Então, o meu objetivo hoje como mentora é ser o primeiro nome que alguém pensa quando se trata de experiência do paciente. E é por isso que eu estou aqui fazendo meu trabalho todo santo dia. Então, quando a gente fala do nosso trabalho, não é simplesmente pelo marketing em si, mas saiba a partir de agora, o que você fala te posiciona. A forma como você fala te posiciona. E agora você já aprendeu o que é posicionamento. Posicionamento é o lugar que eu ocupo, eu e você ocupamos dentro da cabeça dos nossos pacientes. Perfeito? Entendemos esse tema? Deixa eu ver quem que chegou aqui. E aí, já estamos com café. Ingrid, seja bem-vinda, Carol, Sara, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a nossa tarde vai ferver. Tava com saudade de você, viu, Carolzinha? Vamos nós, vamos nós. Então, a gente entendeu o conceito de posicionamento. Aí é a primeira reflexão, é o primeiro pit stop que a gente vai fazer antes de eu trazer mais conteúdo. Qual é o lugar que hoje você ocupa na cabeça dos seus pacientes? Quando alguém fala dentista, você é a primeira que as pessoas lembram? Quando alguém fala, eu preciso de um dentista para o meu filho, você é a primeira que aparece? Então, posicionamento é isso. E a partir dessa ótica, agora as coisas começam a fazer sentido. Agora começa a fazer sentido eu me posicionar no Instagram. Então, são formas de que eu vou comunicar o meu trabalho para que eu consiga me posicionar melhor. Quanto mais vezes eu apareço, quanto mais constante eu sou, se a gente está falando de Instagram, mais vezes você vai estar diante daquela pessoa e mais chances tem de você marcar a memória dela. Porque para se posicionar, para ser vista, a gente precisa ser primeiro, né, ali lembrada. Para ser indicada, eu tenho que ser lembrada. Já parou aí para pensar? Para alguém fazer uma indicação, a pessoa tem que lembrar o teu nome. A gente pensa que as pessoas lembram, mas quantos de vocês não já repararam? Eu reparava isso de vez em quando no meu consultório. Às vezes um paciente mais novo, que eu não tinha uma conexão emocional tão forte ainda, ele ficava olhando no meu jaleco assim, meu Deus. Eu imagino que ele estava pensando assim, meu Deus, como é mesmo o nome da doutora? E eu via assim, ele olhando para o meu jaleco, sabe, para ler o nome, ou olhando para a placa que tinha na parede com o meu nome. Então, a gente tem que saber disso. As pessoas não têm obrigação de saber o que a gente faz, de saber nosso nome. É a nossa obrigação falar sobre o nosso trabalho. E isso é posicionamento. Portanto, posicionamento não vem de fora. Posicionamento vem de dentro. O que te posiciona como referência não é aquilo que está fora, mas sim como você se vê, como você se expressa, ou seja, aquilo que está dentro. Perfeito? Então, a gente vai entender posicionamento e já diferenciar. Agora, eu já vou aqui para a minha tela que eu quero mostrar uma coisa para vocês. E a gente já vai diferenciar. Aqui. Aí, agora sim. E a gente já vai diferenciar. Estão vendo aqui? Estão, né? Perfeito. A gente vai diferenciar posicionamento. Deixa eu ver se eu estou bem enquadrada aqui. Aí. De posicionamento. Bem grande para vocês verem. Posicionamento é diferente de posicionamento. Por que, Fernanda, que é diferente? Porque tem gente que se posiciona só com base na pose. Só com base no oba-oba. Eu sou um dentista maravilhosa. Mas porque tem a bolsa não sei lá do quê. Porque se veste bem. Porque... E é só com base na pose. Isso não é posicionamento. Posicionamento na raiz da palavra é eu entender o que eu tenho dentro que agrega ao mundo e como eu posso expressar isso através do meu trabalho no consultório, através daquilo que eu falo sobre o meu trabalho. Então, entendendo essa raiz, você vai perceber que o teu posicionamento precisa vir de dentro. E se a gente fala de vir de dentro, a gente precisa entender também algo que chama-se causa e efeito.
Vou dar alguns exemplos para explicar melhor isso que eu estou dizendo. O que é o causa e efeito? A causa é... Fernanda, você está falando aí de referência, mas eu não me sinto uma referência na minha área. Eu tenho tantas outras pessoas aqui que são melhores do que eu, meus professores, as pessoas que vão para o congresso da aula, as pessoas que escrevem livros sobre a área. Eu não me sinto apta, eu não me sinto confortável para dizer que eu sou uma referência. Portanto, essa é a causa. Portanto, aí a gente vem com o efeito. Portanto, o que acontece? Quando eu vou me expressar no mundo, quando eu vou falar sobre o meu trabalho, às vezes eu levo essa convicção que eu tenho, que eu não sou uma referência, e eu levo isso para dentro do meu consultório. Então, talvez eu não me sinta confortável para ser a pessoa mais arrumada do ambiente. Talvez eu não me sinta mais confortável para chegar com um salto no consultório, porque vai todo mundo olhar para mim. Às vezes você atende com alguma outra dentista, por exemplo, que está acostumada a se vestir como uma pessoa que não é referência na sua área. Percebe como não tem necessariamente a ver com aqueles acessórios que você coloca por simplesmente vestir. Não é a blusa, não é o salto, mas é o sentimento, é a causa. Então, é natural, se eu me sinto alguém que é boa no que faz, que eu me porte bem, que o meu posicionamento fale sobre isso na minha frente, sem que eu precise falar nada. Que eu esteja bem vestida, que eu fale de maneira adequada, que eu exale profissionalismo na minha comunicação. Tá fazendo sentido isso, gente, que eu tô falando? Estão entendendo o mecanismo de causa e efeito? Coloca aí no chat para mim se vocês estão entendendo. Isso é importante para que eu entenda aqui do outro lado, porque lembra, eu não estou vendo vocês. Muito bem, nossa hora do café hoje só tem a nata, viu? A nata. Richelle, Fernanda, Ju. Muito bom, tá fazendo sentido. Muito bom, então a gente pode avançar. Perfeito, perfeito. Então, a gente precisa achar, para que você consiga se posicionar, a gente precisa encontrar essa causa. Eu vou dar outro exemplo agora. Fernanda, eu não me sinto referência, mas assim, eu já me visto bem. Não é uma questão o vestir, eu estar arrumada. Eu sempre vou arrumada, não uso aquelas calças jeans toda rasgada. Eu já te acompanho há um tempo, já estou sabendo do rolê, já estou indo bem adequada, mas ainda assim eu não me sinto referência. E aí, essa é a causa, tá? Agora vamos para o outro efeito. E o efeito é, eu não consigo cobrar consulta. Eu não consigo... Eu cobro o mesmo valor da consulta desde 5 anos atrás. Eu não consigo aumentar R$1. Eu morro de medo de aumentar o meu preço e todo mundo ir embora, todos os meus pacientes me largarem e a minha agenda derreter. É assim que eu sei que vocês pensam, que acontece. Então, a causa é... Eu não me sinto uma referência na minha área. O efeito é... eu vou expressar isso através do meu preço. Então, o primeiro exemplo, eu expressei isso através da minha comunicação não verbal, da forma que eu me visto. E agora eu estou expressando que eu não me sinto uma referência através do meu preço. Porque preço posiciona. Quando você não cobra consulta, você vai ser comparada com quem não cobra consulta. E quem que normalmente, tá? Dentro de uma cidade... Quem que trabalha dessa maneira? Cobrando baratinho, não cobrando consulta. Aqui em Fortaleza, por exemplo, tem umas clínicas que misericórdia, Senhor. Se você for passear no centro, você tem que tomar muito cuidado. Porque do nada você pode ser abduzida e eles faltam puxar você assim, as clínicas POPs. As tais das clínicas POPs. E se você é uma dentista que atende no teu consultório, que oferta o melhor que você consegue, qual é o sentido de ser comparada com estratégia de mercado? Porque isso é uma estratégia. Se posicionar pelo preço pelo menor preço é uma estratégia. De que vale você ser comparada a quem presta um serviço dessa maneira? Porque a pessoa não te conhece. Ela vai tirar conclusões com base nas informações que você está dando para ela. Às vezes, as informações que você está dando para ela começam no teu perfil do Instagram, ou começam no atendimento lá no WhatsApp, ou começam quando você passa para ela atrasada
na recepção. Tu disse que ia atender 2 horas da tarde, tu passa 2h15, morta de apressada, com as bolsas caindo aqui, toda desleixada. Não precisa falar nada, a gente percebe que nós somos seres humanos. E os seres humanos, eles aprendem, eles entendem as coisas a partir das suas percepções. Então, voltando aqui ao exemplo, quando eu não cobro consulta, ou quando o valor da minha consulta é muito baixo, ou quando eu cobro desconto, porque também tem essa, tem gente que cobra. Não, Fernanda, eu cobro consulta. Mas aí o paciente vai fazer o tratamento e você diz, não, mas não precisa pagar a consulta não. Pelo amor de Deus, que eu não quero ganhar dinheiro não. Né? Não quero que você pense que eu estou aqui, pode ficar, fica, eu lhe atendo de graça, eu pago a hora clínica, que eu estou aqui com meu consultório aberto, tá tudo bem, tá tudo certo. Você está comunicando que você não se sente uma referência. Outro exemplo, causa e efeito. Não me sinto uma referência, por quê? Porque eu estou me comparando com outras pessoas. Eu estou me comparando com colegas que já estão muito adiantados, colegas que expõem os seus trabalhos no Instagram com uma câmera profissional, por exemplo, e aí fica uma qualidade incrível. E aí o meu, por mais que eu tire a minha foto da minha câmera do iPhone, nunca fica a mesma coisa, e aí eu acho que o meu trabalho não é bom. Já atendi algumas dentistas assim. Tinha um trabalho muito bom e estavam se comparando só porque o outro colega postava com uma câmera profissional. E aí, quando a gente ajusta essa causa, fica muito mais fácil. Depois, você ganha bem, você começa a faturar bem, você compra uma câmera, vamos embora. E é isso. Eu, na vida, a rainha das comparações. E é engraçado porque, cara, são profissionais incríveis. E quem é que vai convencer você de que você é uma referência na sua área? É a Fernanda falando? Não. Só eu falando não vai funcionar. Você precisa se ver como uma referência para que você expresse isso, porque senão é só posicionamento. Você precisa trabalhar o seu olhar acolhedor com você mesmo, com a sua trajetória e com os pacientes que você já ajudou. É nisso que você tem que se focar para se posicionar. Quantos pacientes, vou falar aqui diretamente, né? A Jo colocou, sou a rainha das comparações. Quantos pacientes já entraram no consultório de senhora Juliana e saíram outras pessoas? A Ju trabalha com dor. Pessoas que há anos sentiam dores e isso estava afetando na qualidade de vida. A pessoa começou a nem querer mais fazer as coisas que ela gostava, ela começa a se desidentificar, porque ela era uma pessoa quando ela não tinha dor e agora ela não consegue mais ser aquela mesma pessoa. E foi o fato de ter encontrado a Juliana que mudou a vida dela. E isso te torna uma referência. Os casos que você tratou, as transformações que você fez, as pessoas que você já ajudou. Tem pessoas que passam anos e anos no consultório, todo santo dia, ajudando o paciente, transformando a vida das pessoas, fazendo elas mastigarem melhor, viverem sem dor. Mudam as relações com os próprios sorrisos, a forma como a pessoa se vê no espelho. Às vezes, depois daquele tratamento ortodôntico, a paciente, sei lá, arruma um namorado, casa. Aconteceu já comigo. Uma paciente minha me contou. Disse, doutora, foi porque eu fiz o tratamento. E aí eu comecei a dizer, pronto, santa casamenteira também. E isso, claro, a gente está brincando aqui. Mas isso você precisa se apropriar dos seus resultados. Porque quando você começa a enxergar a tua carreira da forma real que ela é, quantas pessoas você já ajudou, quanta gente você já conseguiu mudar a vida, isso te torna por si só uma referência. Ai, Fernanda, mas é porque eu aprendi que referência é só a pessoa que está com o nome escrito no livro, e eu nunca escrevi nenhum livro. No entanto, aquela pessoa que está lá escrita no livro, aquele autor que está no livro, aquele paciente específico, a dona Maria que a Juliana atendeu, quando é que a dona Maria ia chegar para essa pessoa? Quando é que a dona Maria ia chegar para aquele dentista que atende num consultório chiquérrimo e para aquela pessoa você é referência. Enquanto você não entender isso, você não consegue se posicionar como referência. Você sempre se acha abaixo. Você sempre acha que não é o suficiente. E por que isso acontece? Eu refleti muito para trazer esse tema aqui. De uma maneira assertiva para vocês.
Por que que a gente entra no mercado, passa um ano, passa outro ano, passam 5 anos, passam 10 anos de profissão e eu ainda não me sinto suficiente? Porque, na minha visão, na faculdade, a gente não é preparado para o mercado do consultório particular. Na faculdade, não sei vocês, mas na minha faculdade eu aprendi a ser boa tecnicamente, a resolver um problema. Então, aquele trabalho para determinados locais, para locais que trabalham pelo menor preço, que não tem um apreço tão grande assim pela experiência, para outros tipos de trabalho na odontologia, não faz tanta diferença assim, mas no consultório particular faz. Sabe por quê? Porque no consultório particular, tu não é só responsável pela execução do tratamento. No consultório particular, a gente precisa atrair esse paciente, a gente precisa impressionar esse paciente e a gente precisa vender para esse paciente. Por mais que tem gente que, quando se fala de venda, meu Deus do céu, o profissional da saúde não pode vender. Quantas de vocês já ouviram isso? Então, a gente não é ensinada como atrair o paciente, como impressionar esse paciente. A gente só aprende a executar o tratamento. E executar o tratamento, se a gente for pensar para a experiência em si, resolver o problema do paciente, ele está com uma cárie, fazer uma restauração é o básico. Tá na base da pirâmide da experiência resolver o problema do paciente. Então, quem consegue resolver o problema do paciente, ótimo, mas você não está fazendo mais do que obrigação. Você não se diferencia. Então, na faculdade, a gente não aprende a se diferenciar. Sai da faculdade, todo mundo que se formou naquela turma ali, sai com mais ou menos o mesmo domínio técnico, resolvendo os mesmos problemas e as mesmas questões. Então, essas pessoas que saem todas iguais, como é que elas vão se destacar dentro da área? Elas não aprenderam a fazer isso. E o ser humano é assim, para ele conseguir dominar uma área, uma habilidade, ele tem que aprender, ele tem que testar, ele tem que colocar em prática. Então, se eu não aprendi, que bom que você está aqui. Que bom, você está no lugar certo, porque há tempo. Sempre há tempo. Há tempo para todas as coisas, inclusive. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você? Então, quando eu entendo que eu não aprendi uma habilidade que é extremamente necessária para eu desenvolver um bom trabalho no consultório e viver do meu consultório particular, como é que eu vou de um dia para noite? Tainá, eu tô sendo tão delicada. Tu é minha aluna do céu, eu tô sendo delicada, eu tô sendo boazinha. Então, quando eu não aprendi a fazer isso, como é que você espera entrar no seu consultório ou ir atender o próximo paciente, se você ainda tem paciente hoje, e pronto, magicamente a Fernanda falou, clicou um negócio aqui na minha cabeça, mudou. Não é assim que funciona. Atrair pacientes, se comunicar é habilidade. Falar sobre o teu trabalho é habilidade. Impressionar é habilidade. Vender é habilidade. Quantas pessoas, quantas mentoradas eu já tive que entram no consultório inteligente, por exemplo, que é o meu programa de mentoria em grupo, que tem um acompanhamento por 6 meses, e achavam impossível vender um tratamento. Não, Fernanda, 5 mil reais, impossível. Aí estão lá no outro mês. Nossa, Fê, consegui, vendi. Fechei 10 mil, por que parecia tão difícil? É porque é habilidade. Se você nunca treinou, como é que você vai saber? Então, voltando ao nosso tema de posicionamento, o que faz o teu paciente te enxergar como mais uma dentista? Quais são as características, o que ele percebe em você que pode fazer ele te comparar com todos os dentistas que ele já viu na vida? Perfeito? O que faz essa pessoa te olhar
e o teu nome não ficar na cabeça dela? É porque ele não viu diferenciais claros. Então, quando a gente trabalha posicionamento, a gente vai trabalhar o diferencial, aquilo que você tem, que só você tem. Só você tem. Eu, pelo menos, ensino posicionamento a partir desse ponto. Não é a pia de mármore, não é a torneira dourada do consultório. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Isso é um princípio do consultório inteligente, inclusive. Primeiro a gente começa, faz o melhor que a gente tem na condição que se tem. E depois a gente vai melhorando. Só que o que acontece? Algumas pessoas, por se compararem muito, olham outras pessoas que já estão mais à frente na jornada e dizem: ah, mas eu só vou conseguir cobrar melhor no meu consultório quando eu tiver um consultório igual o da Débora, quando eu tiver um consultório igual o da fulana, porque tem um negócio. Eu falo muito do mármore porque é uma coisa incrível. O porcelanato e o mármore, gente, não é isso que compõe um preço. Não é isso. São os elementos invisíveis que a gente vai colocando ao longo de toda a jornada do paciente para que ele perceba que você é diferente. Porque ser você basta. Não precisa, você não vai precisar entrar num personagem, falar de um jeito que você não fala, se vestir de um jeito que não faz sentido para a tua realidade, para a tua vida. Tudo vai se adequar ao teu contexto. Agora, você precisa se diferenciar. Você precisa olhar para trás e dizer: realmente, eu não aprendi isso aqui na faculdade, não, mas tem tempo, dá para aprender. Dá para eu trazer elementos de diferenciação dentro da minha maneira de falar, dentro da minha maneira de vestir, dentro da minha experiência, dentro do meu consultório, na maneira como eu lido com o meu paciente, na minha escuta, na forma com que eu apresento o plano de tratamento dele. E aí eu vou trazer um outro ponto aqui, que também é importante que a gente reflita, sobre qual é a maneira mais fácil de fazer alguém lembrar de você e se posicionar como o melhor, como a referência dentro daquela marca, dentro daquela área. Qual a melhor maneira de se diferenciar e ser lembrada? Sabe qual a melhor maneira? A maneira mais fácil a maneira mais fácil de entrar na mente de uma pessoa é ser o primeiro a chegar lá. E aí, dentistas têm uma questão, porque se você não for você não atender crianças, né? Principalmente se você atender mais adultos, dificilmente vocês vão ser o primeiro dentista de alguém, né? Normalmente, os pacientes que vocês atendem já foram atendidos por outras pessoas. Dificilmente você vai ser a primeira pessoa na cabeça daquele teu paciente. Quantos de vocês já atenderam adultos que chegam e dizem assim: eu já tinha passado por não sei quantos dentistas antes? Para esse problema aqui, eu vou até dar o exemplo da Ju, que trabalha com dor. Para essa dor aqui, doutor, eu já fui em 17 especialistas em 3 cidades diferentes. Dificilmente você vai ser a primeira. Então, alguém já chegou na mente do teu paciente no quesito odontologia, no quesito dentista, no quesito dor na tua área, enfim, primeiro do que você. Alguém já fez isso. Então, quais foram as percepções que deixaram na cabeça dos teus pacientes até eles chegarem até vocês? Que tipo de relatos, e agora é uma pergunta real, coloquem aí para mim no chat, que tipo de relatos você escuta da pessoa que chega para você e diz: a última vez que eu fui no dentista foi assim, ou a minha referência sobre dentista aconteceu isso. O que vocês costumam escutar no consultório? Ou vocês normalmente são as primeiras? Também pode ser, né? Que tem alguém aqui que... Não, meus pacientes, a primeira vez que eles estão indo no dentista é comigo. E aí, coloquem aí para mim no chat. O que vocês escutam dos pacientes de vocês sobre outras experiências no dentista? A Manu colocou, ó, última experiência sempre foi ruim, na grande maioria das vezes. O que mais? O que mais?
sentiu dor, o dentista foi grosso. Hoje mesmo, a paciente disse: passei 10 minutos na consulta com a dentista que eu fui e ela nem me examinou e ainda quis cobrar. Eu sempre escuto sobre traumas. Eu também escutava muito no meu consultório. Nossa, doutor, eu morro de medo de dentista. Eu lembro da primeira vez que eu escutei uma frase que me marcou muito, isso faz muito tempo. Eu acho que foi no meu primeiro ano como dentista. O paciente olhou assim no fundo do meu olho, aí disse assim: eu odeio dentista. Vocês já escutaram essa? Gente, mas ele carregava um ódio no coração que eu fiquei assim, poxa, eu estava aqui prestando meu serviço tão direitinha, tão boazinha. E o cara vem me dizer que odeia dentista, assim, com ódio mesmo no coração, sabe? Sim ou claro? Sim ou claro? Quem nunca citou isso? Ontem até postei sobre isso. Por que eu tô falando isso? Porque isso também vai te posicionar. Se a referência anterior que esse paciente tem, o padrão é, às vezes, não ter sido bem tratado ou ter feito algum tratamento com dor, que antigamente era muito comum. É um padrão. Isso gerou memória negativa nos pacientes de vocês. Vocês têm que saber disso, porque isso é um diferencial muito grande que pode haver dentro do consultório de vocês. Olha aqui um caso. Semana passada eu atendi um paciente que a esposa teve que vir com ele de tanto medo que ele estava devido a outros profissionais que ele já havia passado. Então, é medo, é dor, é trauma, é desconforto, é gente que mal olha, né? Que dá aquela olhadinha rápida, porque não cobrar consulta é uma estratégia de mercado. No entanto, não tem como você atender muito bem numa correria com um monte de paciente para atender, é muito complicado. Se algum de vocês que gosta desde sempre, desde que saiu da faculdade, gosta de atender bem as pessoas, se vocês já atenderam, assim como eu já atendi, num lugar onde tinha volume, normalmente você fica desconfortável. Aquele monte de gente te esperando e você sabe que era para você ouvir mais, você atender melhor, mas você não consegue. Isso gera um desconforto muito grande no profissional. E sabe por quê que me gerava um desconforto muito grande? Porque lá não era o meu lugar. E quando eu entendi isso, que o lugar do preço baixo não é o meu lugar. O lugar do volume não é o meu lugar. Ó, Tainá falando aqui, me arrepio só de pensar que eu já passei por isso. Então, quando eu entendi que aquele não era o meu lugar, eu achei o que fez eu casar todas essas informações que eu estou dando para vocês e marcar a mente das pessoas através da experiência. Portanto, eu acredito que o futuro da odontologia não é só o tecnológico, o scanner, não vem só do ponto de vista tecnológico, mas sim da experiência. Portanto, quem se aprofundar nesse tema vai sair na frente. Percebem isso? E aí, aqui eu tenho opções. Eu sei que algumas pessoas que estão me assistindo aqui podem ainda viver hoje num ambiente de atender em volume, de entregar aquele atendimento que você fala assim: eu não traria a minha mãe aqui. No dia que eu precisar atender minha mãe, eu peço um consultório de outra pessoa, eu pego uma diária, mas aqui eu não atenderia o meu. Isso gera um super desconforto. E se você está desconfortável nesse lugar, você vai ter duas opções. Você pode permanecer nesse lugar, entendendo que aquela realidade que você está vendo vai moldar o teu comportamento no teu consultório. Porque muitas vezes você chega no seu consultório, quando você tem às vezes cansada já. Não é por maldade, não é porque você não quer, mas porque nós somos seres humanos. Então, eu vejo, às vezes, algumas pessoas chegam até mim com realidades muito distintas. Eu atendo dentistas do Brasil inteiro. Então, o que você imaginar a nível de realidade, eu já vi. Então, quando eu vejo que a dentista tem o consultório dela, ou tem um local ali, loca turno, tem um lugar certo para ela atender particular, e
ela se divide muito em outras clínicas e lá ela trabalha com volume, lá ela não consegue ofertar, isso contamina o atendimento particular dela. E às vezes ela está replicando comportamentos que ela traz de lá porque ela não percebe. Então, quando a gente atende particular, a gente precisa entender que você é responsável pela atração, por impressionar e por vender para esse paciente, para que isso aconteça, para que isso flua, para que chegue no final e o paciente diga assim, doutor, eu quero fazer esse tratamento com você, independente do preço que você cobrar, para que isso aconteça, ele precisa ver essa série de diferenciais, que são coisas que você vai expondo e colocando dentro da jornada. Agora, tudo isso parte de uma decisão. Tudo isso parte de você olhar e dizer: esse lugar não é para mim. Porque reclamar, se sentir mal, às vezes falar com pessoas que não entendem a realidade, que não sabem o que é necessário para fazer um consultório rodar bem, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar. Então, é a sua decisão. É a sua decisão que muda isso. A decisão de continuar e ofertar algo que você mesmo às vezes não está confortável, ou a decisão de fazer diferente, de dizer esse lugar não é para mim, esse tipo de atendimento não é para mim. E melhorar enquanto na jornada. Então, às vezes algumas pessoas me escutam e eu falando parece fácil. E eu sei que não é. E eu sei que não é não só por fazer esse trabalho com dentista do Brasil inteiro, mas por já ter vivido isso na minha realidade. Eu já fui essa pessoa que tinha o meu consultório odontológico, meu consultório onde eu tinha a possibilidade de atender particular, mas eu não conseguia, só com o meu trabalho nesse consultório, sustentá-lo. Então, eu atendia em várias outras clínicas essas do outro lado da cidade, para manter o meu consultório. E aí, o que acontecia? O que você acha que acontece com a rotina de uma pessoa que de manhã está atendendo num ponto A, de tarde está atendendo no ponto B a 70 quilômetros e de noite volta para o próprio consultório? Qual o estado que ela vai chegar no próprio consultório? Assim era comigo. Cansadíssima. Aí o paciente vinha falar e eu já estava assim, meu Deus do céu, que essa consulta termine logo. E não era por mal, era porque eu estava cansada. Então, a gente falando assim, decida sair desse lugar, parece fácil, porque quando me falavam, Fernanda, não está compensando só que tu está gastando de gasolina para ganhar uma diária. E olhe que à época eu ganhava uma diária que era diária de especialista, porque eu fazia a horta, eu ainda estava no curso, mas eles disseram, não, doutora, venha, porque nós vamos pagar, você é muito boa, nós vamos pagar uma diária como especialista. R$150, viu, que eu ganhava? Ah, 2000 e... Eita, eu sou ruim com data. Ou foi 2011 ou foi 2012? Acho que foi 2011, final de 2011. Diária zona, hein? De especialista, viu? 2011, tá? Tem gente que ganha isso hoje e acha que é normal. E acha que é normal. Então, a gente falar sobre posicionamento, existem muitas camadas dentro do posicionamento. Como eu estava dizendo, tá, Fernanda, eu quero mudar isso. E o que eu faço? Eu simplesmente dou tchau e digo que amanhã eu não volto? Primeiro passo, você tem que ter ciência de que lá não é o seu lugar. Segundo passo, você tem que ter ciência que a jornada do teu paciente dentro do consultório precisa ser revista. Todos os pontos. Todos os pontos. Olha o que a Jo colocou aqui. É impressionante como várias coisinhas influenciam no nosso comportamento na hora de estar ali com o paciente. Que influenciam mesmo. E o principal de tudo isso, porque posicionamento vem de dentro, é o seu estado mental e psicológico. Como você está se sentindo para atender aquele paciente? É a primeira coisa. Porque se eu me sinto bem, se eu me sinto uma referência, não faz sentido eu não me vestir bem. Se eu me sinto bem, se eu me sinto como uma referência, não faz sentido
eu não chegar com um sorriso no rosto para atender meu paciente. Não faz sentido eu chegar em qualquer estado. Não faz sentido eu não passar uma maquiagem. Eu não estar no meu melhor estado. Cada um de vocês sabe o que é melhor. Como é que você se sente melhor? Tá? Então, são muitas coisas que acumuladas em todos os pontos da jornada, desde como você se sente a como você expressa. E aí, expressão vem de dentro, mais uma vez, para fora. O que vai marcar a vida daquele paciente? Muitas vezes, vocês querem vender o tratamento, o procedimento, o falar da prótese, falar da placa, falar de coisas. E o que muda a vida das pessoas não são coisas. O procedimento é o através do que você vai mudar a vida da pessoa. Mas isso não é o principal. Então, quando eu coloco o procedimento na frente, quando eu vou vender para esse paciente e eu falo só do procedimento, olha o clareamento, são tantas etapas, e tem um clareamento consultório, e tem um clareamento caseiro, e a moldeira. Não é exatamente isso que muda a vida de alguém. Mais uma vez, isso é posicionamento, a forma como você fala, como você vende lá na ponta. Como você vende aquele tratamento. Então, como eu estava dizendo, eu acredito muito fortemente que o futuro da odontologia é a experiência. E quando eu estou falando de experiência, eu não estou falando de atendimento humanizado, só para deixar claro, tá? Porque tem gente que fala, meu diferencial é fazer um atendimento humanizado. Isso não é diferencial importante. Não estou dizendo, calma, segura. Eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que esse não deve ser o teu principal diferencial. Não pode ser, porque atendimento humanizado, atender uma pessoa como uma pessoa, né? Atendimento humanizado é isso, atender uma pessoa como uma pessoa. Vai acontecer com quase qualquer profissional, né? Para a pessoa não ter um atendimento humanizado, ele precisa ser muito ruim naquilo que ele faz. E eu tenho certeza que não é concorrência para você. Então, eu preciso entender quais são os meus diferenciais, aquilo que vem de dentro, o que eu tenho que é capaz de marcar a vida de uma pessoa. E quando eu tenho uma resposta para isso, e a resposta vem da experiência. O teu procedimento faz parte, é uma partezinha que você faz, que é o como eu vou transformar a vida da pessoa, através dos procedimentos que eu sei fazer, isso que eu sei fazer, né? Então, quando eu lido com experiência, eu estou falando de menor custo de aquisição por paciente. Quando você melhora a experiência do seu paciente, um paciente traz outro paciente, que traz outro, que traz outro, que traz outro, e tu não precisou investir rios de dinheiro em tráfego, por exemplo. A tua indicação melhora muito. Quantos de vocês, eu tenho algumas alunas aqui, podem me colaborar com essa parte do discurso aqui. A indicação melhorou ou não melhorou? Mais pacientes indicados vocês têm hoje ou não? Quem recebe aí bastante indicação? Ai, mas Fernanda, o boca a boca morreu. Quero eu morrer quando falam isso. Que história, minha gente, o boca a boca morreu. Um bom boca a boca é capaz de melhorar e muito a sua reputação na cidade, o seu faturamento, se você souber vender para essas pessoas que estão chegando, porque também não adianta você receber muita indicação a Tainá demais. Você receber muita indicação e não saber vender para essas pessoas, que aí é outro ponto, é outra coisa. De repente a gente pode trazer esse assunto em outra hora do café. Mas o boca a boca, ele é a principal fonte de novos pacientes, porque é a mais barata. E o que melhora esse boca a boca é quanto melhor for a tua experiência, mais paciente por indicação tu vai ter. Mais fácil vai ser tu fidelizar esse paciente. Porque quando a gente lida com a experiência do paciente, a gente está falando de gerar, implantar momentos aonde aquilo que o paciente está vendo com você, aquela consulta, seja ela consulta inicial, consulta de tratamento, consulta de recorrência, a gente vai implantar memórias de uma maneira positiva, de uma maneira boa. Você é boa no que faz. O paciente tem um problema para resolver. Você resolve o problema do paciente. Por que não fazer esse trabalho e cobrar bem por ele?
Percebe como tudo se encaixa quando a gente fala sobre como a experiência ajuda você. Então, às vezes chegam alguns dentistas para mim para falar até meio triste assim: "Ah, Fernanda, mas é porque eu tenho muita indicação, porque os meus pacientes só chegam por indicação". Qual o problema? Eu adoro atender dentistas que têm muita indicação. Tá com a Manu, meu consultório se sustentou até agora só com boca a boca. Agora, você imagina o que acontece quando a gente pega alguém que já é boa, que já recebe indicação, da maneira com que serve o seu atendimento, e essa pessoa intencionalmente começa a agregar mais experiência, a cobrar bem pelo seu trabalho, e começa a perceber que as pessoas ficam. Quantas dentistas chegavam para mim, não cobra consulta? Vamos cobrar, sim, senhora. E aí um paciente vai e faz o tratamento e paga a consulta. Gente, eu não acredito que eu fiquei todos esses anos, eu nunca tinha recebido pela minha consulta. E depois que a gente estrutura a consulta, estrutura a experiência na primeira consulta, você consegue. E aqui eu estou falando só da parte da consulta, tá? Primeiro passo só. A gente tem 10 passos dentro da experiência. São 10 passos na jornada. Então, quando você trabalha isso, você trabalha a diferenciação. Você consegue ocupar, então, já que você gerou memória para esse paciente, você consegue ocupar, então, um espaço na cabeça desse paciente que antes tinha uma memória ruim. E isso é poderosíssimo. E aí, talvez você pense, Fernanda, eu já consigo fazer isso. Eu já atendo pacientes que falam para mim que nunca tiveram diante de uma dentista tão boa, que nunca ninguém explicou para ele. E por quê? Que você não está ganhando bem no seu consultório. Porque quem serve à altura precisa receber bem por isso. Quem serve algo bom, quem já está sendo reconhecida pelo paciente, precisa ganhar o reconhecimento também por isso. E o reconhecimento também é financeiro. Ó, o que a Manu falou, aconteceu comigo isso da consulta. Manu, essa semana, começou a cobrar consulta e o paciente veio, o paciente pagou e pagou achando bom. Dizendo, caramba, que incrível, eu vou trazer aqui minha mulher, vou trazer aqui minha filha. Porque ele saiu encantado. Encantado, nós estruturamos a experiência da primeira consulta, salvo engano, eu sou ruim de data, hein, Manu? Foi ou semana retrasada, foi esse mês. Não foi semana passada, foi a retrasada. Meus parabéns, Manu. Fruto do seu empenho em aplicar. E coragem, porque é coragem que a gente precisa mesmo para tomar decisões. Precisa de coragem. E o reconhecimento externo, ele vem para quem tem coragem. Muito bom, muito bom. Então, percebem como a experiência ajuda a você conseguir imprimir no seu trabalho mais valor. E esse valor não vem do que eu faço só na primeira consulta. Esse valor, ele vem lá desde como você entrou nesse consultório, como você deu o seu bom dia hoje lá nos stories, por exemplo. Não é uma coisa isolada. Experiência não é um fato isolado. Perfeito? Falando sobre indicação, né? Até tem um fato engraçado que eu acho que às vezes tem alguns dentistas que chegam para mim e dizem: ah, mas eu só tenho uma indicação. E aí eu digo: tu sabe quantas alunas chegam para mim que é tudo indicação, que um que indica a outra? Agora há pouco, a Flavinha, depois se a Flavinha for ver, estiver por aqui, não sei, ela estava me dizendo agora há pouco, não deu tempo eu responder que eu entrei em live. Fernanda, eu estou te indicando uma colega que veio atender aqui no meu consultório, porque a equipe dela está expandindo, e eu te indiquei, fiquei aqui falando meia hora sobre o universo das senhoras que ela tinha que te seguir, depois ela vai falar contigo. Quem foi que botou na cabeça que negócio de que indicação é ruim, minha gente? Tem indicação, não é ruim. Agora, você tem que saber falar sobre o que você faz, vender o teu trabalho, porque senão, tá, tu vai ter o paciente chegando, mas e aí? E aí, depois disso, é para pagar baratinho? Não tem como, perfeito? Então, se a gente está falando sobre posicionamento, para revisar, para recapitular o que a gente está falando aqui na live, a gente tem que entender que posicionamento parte de dentro, porque senão é só posicionamento, é só uma pose.
Eu olho para dentro e eu vejo quantas pessoas eu já ajudei, e eu vejo e eu olho para a minha jornada com carinho, e eu olho para o meu estilo de atendimento, como que eu gosto de atender. E quando eu, de posse dessas informações todas, eu consigo entender se a experiência é para mim ou não, porque não é para todo mundo, sendo muito sincera. Sendo muito sincera, não à toa, né? Hoje, o processo para entrar dentro de algumas das minhas mentorias, né, de qualquer uma delas, hoje a gente tem um formato de qualificação para eu entender qual é o teu momento no consultório, e ao final eu vou abrir aqui, tá? E eu vou analisar, entender qual é o teu momento no consultório e ver se realmente experiência é para você. Porque, sinceramente falando, quem quer encher a agenda, quer atender de 8 às 9 horas, comigo se frustra. Eu vou ser sincera. Porque eu não sou essa pessoa que vai trabalhar para te encher de paciente, para tu atender de qualquer jeito, porque não faz sentido com o que vem depois. O que faz sentido para nós, senhoras, é ter uma vida boa de se viver. E o trabalho faz parte da vida, mas o trabalho não é a vida. Então, a gente trabalha com muito empenho, a gente chega para atender descansada, na nossa melhor versão. E isso exige uma adequação, inclusive, de preço, para que a gente consiga espaçar mais as consultas, ter mais tempo para que tu possa fazer todas as fases da primeira consulta, todas as fases indicadas lá na apresentação de plano de tratamento. Então, experiência não é para todo mundo, real. Estou sendo 100% sincera e às vezes até contra um pouco a minha venda. É por isso que hoje a gente tem uma qualificação para as dentistas que desejarem conhecer e fazer parte desse universo. Entender qual é o melhor, o primeiro passo, o melhor primeiro passo junto comigo. Perfeito? Então, saiba que eu vou te ajudar a enfrentar as suas inseguranças. Porque muitas vezes você tem problema no consultório com venda, problema no consultório para precificar, para colocar preço nos teus procedimentos, para falar para o teu paciente quanto que tu cobra. Mas a raiz desse problema, tu não vai conseguir tratar lendo um livro, Segredos da Mente Milionária. Faz parte. Não é só vendo aquilo que está externo, é atuando, é vendo outras dentistas, é comemorando com a gente dentro da comunidade, como a gente estava comemorando aqui, a conquista da Manu, que começou a cobrar consulta e já conseguiu paciente pagando consulta. É você ter uma comunidade junto, vibrando com você. Você ter uma mentora que já passou por esse caminho e que hoje conhece a realidade interna de diversos consultórios ao redor do país, guiando a sua experiência, aquilo que você serve para o teu paciente. Então, eu vou aproveitar este momento para, se isso faz sentido para você, se posicionar melhor no consultório faz sentido para você, eu vou deixar aqui, deixa eu abrir. Hoje vai ser dia de sino. Oba! E quem desejar não estar mais sozinha, conte comigo, ou melhor, conte conosco. Conte conosco o nosso... Olha aí que beleza! Rapaz, eu preciso conseguir botar essa mensagem aqui. O investimento da mentoria já está pago. Hoje é dia de sino. Muito bom, muito bom. Nós vamos ainda comemorar muito, viu, Manu? Muito bom. Parabéns, parabéns. É fruto do seu empenho. Porque de que adianta eu te dar todos os métodos, todas as ferramentas e você não aplicar, não é? Então, o trabalho, ele paga de volta. Um bom trabalho, ele paga de volta, bem direcionado. E você que está assistindo aí, a gente comemorando o investimento da Manu aqui na mentoria já está pago. Isso também é para você. Se você se identifica com isso que eu estou falando, de atender bem, de desenhar a jornada do teu paciente e se debruçar para entender o que faz, quais são os pontos que geram memória dentro de uma consulta no dentista, eu posso te ajudar. Nós podemos te ajudar. Estou muito feliz, Manu. Você fez esse momento ser tão mais leve. Muito obrigada por isso. E se isso faz sentido para você, o QR Code está na tela. Esse QR Code vai te levar para um formulário de qualificação, onde eu pessoalmente vou analisar caso a caso. Se você já, por exemplo, for minha aluna do curso Consultório Inteligente, você vai passar por lá também. E aí, quando você for falar com a Jaque,
já sabe, a nossa conversa é bem baixinha, viu? Fique sabendo. E se você ainda não é minha aluna e quer dar esse passo, basta entrar aqui no QR Code da tela e a gente vai se ver aqui do outro lado, porque saiba que nós temos um trabalho muito bom e que tem mudado a realidade de dentistas do Brasil inteiro. Por que para você não daria certo? Se você se identifica com esse rolê da experiência, se é para você, venha que nós estamos prontas para te receber. Perfeito? Muito bem, muito bem. Obrigada mesmo. Imagina, Manu, você merece. Você merece. Manu começou comigo faz um tempo, né, Manu? Minhas alunas normalmente eu já tive outras soluções, né, nesses 4 anos em que atuo somente com dentistas, como mentora profissional. Eu já testei diversos tipos de soluções e hoje eu consegui sintetizar dentro das mentorias. Fernanda, por que só mentoria? Porque eu percebi que atendimento odontológico, quando se fala em consultório particular, é muito solitário. Poucas pessoas entendem os problemas pelos quais você está passando. Às vezes você chega, desabafa ali com o marido, desabafa com a mãe, mas são pessoas que, por mais que queiram ajudar, se não forem dentistas também, não vão entender 100% a realidade. Isso acontecia comigo. Então, eu criei a comunidade que eu gostaria de ter participado. Uma comunidade que se apoia, uma comunidade que tá para se ajudar. E você vai entender quando você entrar por que tem paciente para todo mundo. A gente não precisa concorrer, a gente não precisa brigar por paciente, porque a sua diferenciação está dentro. Cada uma de vocês tem um jeitinho diferente. É isso que a gente traz à tona no posicionamento. É o teu jeito de fazer. É o teu jeito. Eu vou colocar aqui, só para poder tirar aqui da tela, eu vou colocar aqui o link também, tá? Caso alguém queira já entrar. Aí, pronto. Cá está. Esse link aqui também tá lá na minha bio, tá? Então, se você quiser fazer a aplicação para entrar na minha mentoria, preencha lá e eu pessoalmente vou analisar o seu caso e fique sabendo que, contando comigo e com o nosso time, como sua mentora, você vai ter alguém segurando a sua mão. Porque, como eu falei, consultório odontológico é uma jornada muito solitária. É você e o paciente. E quando esse paciente sai, fica você sozinho olhando para 4 paredes. Então, isso era muito desconfortável para mim. Não poder contar com pessoas que viviam aquela mesma realidade. Então, dentro da nossa comunidade, a gente está hoje mesmo. Eu recebi notícias que elas estavam ali, todo mundo se ajudando. O que nós vamos fazer? Dia das Mães e o Carnaval. Então, você está ali com pessoas que estão no mesmo intuito: crescer. Não tem nem um mês que fizemos o nosso primeiro encontro, né? A nossa primeira sessão. Hoje é dia 13 e as minhas contas do mês estão pagas. É um sentimento muito bom. E é isso que eu quero para você também. Porque se você é boa, eu não sei se você acredita, mas eu acredito em você. Eu acredito que se você é boa, você merece ser bem paga pelo seu trabalho. E esse lugar também é para você. Esse lugar de ganhar bem, de ser reconhecida, também é para você. Se você é boa no que faz. Então, gente, esse momento foi uma delícia estar aqui com vocês. Vamos encerrando a nossa hora do café por hoje. Se você desejar avançar, o link está lá na minha bio, também está aqui no chat. Próxima quinta tem mais. Domingo eu vou soltar, vou deixar lá os 2 próximos temas que eu estou pensando para vocês me ajudarem a decidir, tá? E quinta-feira eu estarei aqui de novo com vocês para a gente conversar um pouco mais e que a gente possa expandir cada vez mais. Estou aqui fazendo a minha parte. Confesso para vocês que live não é uma das coisas mais confortáveis do mundo, não é? A Ju fez uma live esses dias também, sabe como é o esquema. Então, muito obrigada por estarem aqui. Se fez sentido para você, me deixa saber, tá? E quinta-feira a gente se encontra novamente. Me fala aqui no chat se fez sentido para você o que a gente conversou hoje, o nosso tema do dia, que foi posicionamento. Meu iPad não funcionou como eu gostaria, mas tudo bem. Quero saber se fez sentido para você estar aqui. Se essas lives estão fazendo sentido para você, porque vou confessar que, não sei se você já fez alguma live, mas é um rolê, né? E aí, fez sentido para o que você, para o seu trabalho no consultório, agregou? Quero saber.
Já estou com as minhas anotações. Obrigada pela generosidade. Muito bom, muito bom. E fiquem sabendo que vocês foram. Eu honro demais o tempo de vocês. E essa live é só para quem está aqui. Quando a gente finalizar, ela não vai ter replay. Então, parabéns por estarem aqui. Na próxima quinta tem mais, enquanto Deus me permitir. Vou levando. Foi uma delícia tomar esse café com vocês. Quem que estiver pronta para avançar com a roupa de ir, estou te esperando aqui do outro lado. E próxima quinta a gente se encontra de novo, viu? Um beijo para vocês. Camila, Ju, foi uma delícia. Espero vocês aqui na próxima quinta, hein? Tchau, tchau.